Olá, pessoal. Meu nome é Sandra Mara Sota Ribeiro, sou professora de língua portuguesa. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre os gêneros orais escritos na escola. Esse livro, ele é escrito pelos autores Dost e Neuli, são professores pesquisadores, né, da Universidade de Genebra, e eles propõem o ensino da língua por meio dos gêneros orais escritos na escola. Quem faz a tradução do livro são as professoras Rojo e Cordeiro, Gladys Cordeiro, professoras docentes do curso de pós-graduação de Linguística da PUC de São Paulo, e são coordenadoras também pela conveniada, né, da Universidade de Genebra. Nessa tendência, nós vamos colocar os gêneros como os tipos relativamente estáveis de enunciados, né? Então, Bakhtin define os gêneros dessa forma e considera três elementos básicos, né, para definir um gênero discursivo, que é o seu conteúdo temático, o seu estilo e a forma composicional. Então, ele diz que a linguagem só se concretiza por meio dessa interação. Bautier também define os textos, né, como práticas sociais. Então, ele diz que as práticas sociais são o lugar da manifestação do individual e do social na linguagem. A sua natureza é, consequentemente, heterogênea e os papéis, os ritos, as normas, os códigos são próprios da circulação discursiva, são dinâmicos e variáveis. Portanto, estudar o funcionamento da língua, né, como as práticas sociais, significa analisar as diferenciações e variações em função dos sistemas de categorizações sociais à disposição dos sujeitos observados. Então, o sujeito que quer transmitir uma mensagem, ele vai se apropriar do código, verificar o canal, né, de que forma ele quer estabelecer essa comunicação para que seja realmente feita, né, que exista realmente a comunicação. Portanto, nessa definição de estudar os gêneros, né, e ensinar as práticas de linguagem, existem certas preocupações que o autor propõe para a gente repensar. Então, são que conteúdos e conhecimentos que se tornem visíveis por meio do gênero, que elementos da estrutura comunicativa e semiótica partilhadas pelos textos são reconhecidos como pertencente a este gênero, as configurações específicas de unidades de linguagem, os traços da posição enunciativa do enunciador, dos conjuntos particulares das sequências textuais, os tipos discursivos que formam a sua estrutura. Então, ele define o gênero como um mega instrumento, né? O gênero para Bakhtin fornece um suporte para a atividade humana nas situações de comunicação e faz uma referência, né, para os aprendizes. Então, ele coloca que o estudo da língua por meio do gênero se torna mais eficaz. Bakhtin 95, né, ele coloca, então, em seu trabalho também, que a missão do professor em ensinar os alunos a ler, escrever, falar, né, sempre trabalhou com gêneros, pois toda forma de comunicação, ela se cristaliza nas formas de linguagem específicas, né? Então, Dost e Neuli fazem uma proposta de um modelo didático de ensino para explicitar os conhecimentos do gênero. Então, desde a construção, né, de se pensar para quem, onde, quando esses gêneros, esses textos são elaborados,
E ele propõe para a gente alguns aspectos a ser relevantes. O princípio da legitimidade, o princípio da pertinência e o princípio da solidarização. Então, dessa forma, a gente constrói um modelo didático para o ensino de gênero. E ele apresenta também, nessa proposta, duas características, né? Uma síntese com um objetivo prático, destinado a orientar as intervenções dos professores, e as dimensões ensináveis, né? Que uma sequência didática pode trazer para o professor para ser concebido um gênero. Então, ele coloca a questão central nesse artigo, como ensinar a língua, né, oral e escrita para nossos alunos. Hoje em dia, existem várias pistas, né, para responder essa questão, e ele até coloca algumas exigências. Então, ele fala que o estudo do gênero permite o ensino da oralidade, da escrita, a partir de um encaminhamento a um só tempo semelhante e diferenciado, né? Então, a gente deve levar em conta o contexto de produção da obra, né? O autor. Ele propõe uma concepção que englobe o conjunto da escolaridade obrigatória, então, o ensino de gêneros por meio de um ciclo em série, né? E aí, esse gênero, a cada série, ano, vai apresentar as dificuldades maiores para os alunos, um desafio maior. E ele centra-se no fato de que as dimensões textuais sejam destacadas a expressão oral e escrita, né? A escola se preocupa muito com a redação, produção textual, mas a parte oral fica um pouquinho defasada. Então, não costumamos trabalhar muito com a parte da oralidade com nossos alunos. E os autores propõem que esse ensino se faz primordial. E esse material, né, do ensino de gênero por meio de sequências didáticas, ele pode permitir uma sequência de módulos onde o aluno parte do que ele sabe para o que ele não sabe. E aí também ajuda o professor a fazer a sondagem, né, desses alunos, o que ele sabe sobre o gênero oral, e aí parte para as sequências moduladas, que vão fazer com que o aluno cada vez mais se sinta desafiado a resolver os exercícios, as atividades, né? Então, assim, é um estudo que se faz, assim, que o professor pode planejar por meio de 3 a 5 aulas, e aí ele vai escolher, o docente pode escolher a que parte que ele vai avaliar o aluno. Então, o que se pretende, né, desse artigo é cobrir a totalidade do ensino de produção oral e escrita na escola, né? E postula-se a ideia de que ensinar a escrever texto e exprimir-se oralmente em situações públicas, escolares e extraescolares é função da escola. Nós temos aqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês, uma sequência didática, né? Um modelo de sequência didática que